Bem, tenho 40 minutos. Primeiro queria convidar, agradecer ao deputado Márcio Galberto, a deputada Cristonieto, a Lília e a toda a organização desse evento, nesse seminário de hoje. Nesses 40 minutos, eu vou fazer um prefácio, uma introdução e depois vou desenvolver o tema que é a vida segundo o Evangelho. Então, esse vai ser o prefácio. Eu pediria que, nesse momento, não acontecesse aqui no plenário o que aconteceu em dois eventos que eu estive presente. O primeiro evento foi o programa do Pedro Bial, Na Moral, em que eu participava junto com outros 4 participantes do debate sobre o aborto. E a primeira pergunta foi feita para mim. Como bispo, estava lá presente. Depois tinha uma representante da ONG Católico do Direito de Decidir, o Dr. Drauzio Varela, e uma artista de novela. E a pergunta foi feita nesse termo, Por que a igreja é contra o aborto? Eu respondi que na minha primeira aula de anatomia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo era sobre ossos. Ali em cima das mesas estavam ossos de pessoas indigentes que, portanto, estavam fazendo esse ato benemérito de formação de médicos. Eu respondi que naquela aula, a primeira palavra do catedrático da Faculdade de Medicina foi: respeita esses ossos, porque pertencem a uma pessoa. Então, ali, já, embora na minha família já havia uma educação nesse sentido, respeitar a vida de qualquer pessoa, mas aquilo lá foi uma frase que nunca mais esqueci. Aí o Pedro Bial virou para os outros 3 participantes e falou: o que vocês acharam do argumento religioso do bispo? Eu tive que intervir, porque eu falei: olha, eu não falei da Eucaristia, nem da Santíssima Trindade, nem do céu, nem do purgatório, nem do inferno. Eu falei de medicina. Então, há uma certa tendenciosidade, quando fala um bispo ou um sacerdote, já começa a pensar que vai ser argumento, tudo que ele falar vai ser religioso. E outra experiência foi dentro de uma paróquia, aqui do Rio de Janeiro, onde a coordenadora da Crisma convidou-me para dar uma palestra aos crismandos, que iam ser crismados por um bispo, sobre a vida. E uma das crismandas perguntou: mas ele vai falar contra o aborto? E a coordenadora falou: provavelmente. Ela falou: não vou. Por que você não vai? Porque ele é bispo. Mas ela falou: mas ele também é médico. Ele falou: não vou. Por que você não vai? Porque ele é homem. Ou seja, bispo, médico, homem, não pode falar de aborto, porque é uma questão só da mulher. Portanto, ginecologistas e obstetras só poderiam ser mulheres. Entretanto, há bons ginecologistas e bons obstetras que são homens. Então, quer dizer, há um certo preconceito contra a igreja, contra sacerdotes e bispos e até contra médicos, que querem falar o que aprenderam na Faculdade de Medicina, que é justamente salvar vidas ou, pelo menos, aliviar o sofrimento quando não se pode impedir a morte. Então, acho que nós temos que tratar desse tema sem preconceitos, de nenhum gênero. Então, esse é o prefácio. Eu sei que não vai acontecer aqui, mas é bom a gente fazer um certo prefácio. Depois da introdução, quero partir do nosso grande compositor e músico Villa-Lobos. Ele tem uma cantiga que ele fez para crianças, que acho que todos nós já cantamos, independentemente da geração a qual pertencemos, onde ele diz: o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. E essa música me fez lembrar uma metáfora, quase uma parábola, que embaixo
da sacada de muitas instituições que querem decidir ou definir quem é pessoa humana, há muitos cravos, há muitas pessoas que são feridas pelos espinhos da rosa. Isso me despertou uma curiosidade, né? E aí eu fui ao catálogo de plantas espinhosas que há no Brasil. Encontrei 11 plantas espinhosas, desde a rosa até o cactus, até coroa de espinhos, até palmeira de Madagascar e outras tantas, que chegam 11 plantas espinhosas no Brasil. Isso é uma metáfora, sem referência a nada nem a ninguém. Né? Quer dizer, não se pode ferir pessoas na sua dignidade. Por quê? Se pode ferir uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa na sua gestação, o que impede também tirar em outros momentos da vida? Todos nós somos cravos, mas não fomos feitos para brigar com ninguém, e muito menos receber espinhos que nos deixam assim feridos na nossa dignidade, enquanto a rosa fica despedaçada. Problema de consciência. Né? É uma metáfora, sem nenhuma referência a nada nem a ninguém. Né? Depois queria propor para vocês, no desenvolvimento do tema, aquele jogo também de criança, né? O que é o que é. Acho que todos nós já jogamos esse jogo, né? O que é que cai de pé e corre deitado, né? Chuva, né? O que é que não deixa entrar? O que é que não deixa sair? O que é que não deixa continuar? O que é que não deixa terminar? O que é que não deixa entrar? Contracepção e anticoncepção. É o princípio de uma cadeia de violência contra a vida. Porque do momento que não se quer deixar entrar na vida, através da concepção, uma pessoa humana, por que não deixá-la sair? O aborto. O que é que não deixa sair? O aborto. Por que não deixá-la continuar? Mistanásia. Condições indignas de vida. Tanto do ponto de vista educacional, habitacional, social, de segurança, de atendimento em hospitais públicos, né, etc. Né? Mistanásia. As pessoas não continuam na vida porque não têm condições de viver. O que é que não deixa terminar? Eutanásia e distanásia. Então, há uma cadeia. Não adianta a gente querer resolver um problema num determinado ponto dessa cadeia, se o princípio já é o desprezo pela pessoa humana. Essa pessoa não merece ser concebida. E se algo que está claramente revelado é, antes que fosse concebido no seio da sua mãe, eu te conheci. E a palavra conhecer, na Bíblia, quer dizer amar. Já fomos amados antes de ser concebidos. Isso é a pessoa humana. A pessoa humana é uma pessoa que é amada em si mesma, independente de condições, seja de idade, seja de saúde, seja de etnia, seja de terminalidade da sua vida. A pessoa humana tem um valor em si mesmo. Isso quer dizer conhecer, amar. E no mundo onde a pessoa humana já é impedida de entrar no mundo, aí já começam a colocar condições para não sair à luz a vida. E condições, às vezes, não tanto jurídicas, mas ideológicas. Porque na DPF 442, dois argumentos jurídicos que foram apresentados. Só é pessoa depois que nasce. Mas não diz qual é o fenômeno que acontece para transformar um feto em pessoa. Nunca falaram isso. Simplesmente falaram que não é pessoa. É pessoa só depois que nasce. E depois também que não é pessoa porque durante a gestação não tem autonomia,
não tem autodeterminação e não tem projeto de vida. É o desconhecimento rotundo do que é uma embriogênese e que é uma gestação. É um conhecimento da ciência. Porque a ciência, cada vez mais, não só na fecundação, mas após a fecundação, e aqui eu falo como médico, embora seja bispo, espero que não seja desclassificado nem como bispo, nem como médico, nem como homem, né? Mas, enfim, a ciência diz que após as primeiras divisões celulares, as células já estão determinadas ao que elas vão ser no futuro. E se posicionam ao longo do eixo da divisão celular, porque elas vão ser célula nervosa, células viscerais, células epidérmicas, já estão com uma autonomia e uma autodeterminação. E o projeto de vida, quem de nós já terminou o seu projeto de vida? Então, nenhum de nós é pessoa, porque ainda, projeto de vida, estamos sempre projetando a nossa vida para amanhã, para depois da manhã, né? Então, é um argumento anticientífico, né? E o que diz o Evangelho sobre a vida? O Evangelho não fala outra coisa senão da vida. E essa é a primeira frase do documento Evangelho Vitae, de 1995, citado por Tom Rani, quando diz, né, que no centro da mensagem do Evangelho está a vida, anunciar a vida. E todos nós, independentemente da prática religiosa, pelo menos temos o Natal como um momento importante no ano. E o que se diz lá? Anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu para vós um menino. Não nasceu para vós um feto que depois foi decidido por Maria e José e pelos pastores que a partir de agora você será pessoa. Não, nasceu para vós um menino, já era menino. Então nós temos que ver que todo o Evangelho fala de filho. O Filho de Deus se fez filho de uma mulher, aliás, uma adolescente. Hoje seria um problema social, gravidez na adolescência. Então nasceu de uma menina, de uma jovem, de uma mulher, né? E se a concepção foi por obra do Espírito Santo, não foi conforme a natureza, não quer dizer que aquela gestação foi também contrária a todo o processo biológico, psicológico e até anatômico que modificou a mulher, né? Então nós temos que ver que há tantas palavras referentes à Bíblia. Por exemplo, né? Jesus, não vou nem para os outros livros da Bíblia, não é só os 4 evangelhos. Jesus falou de vida. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Não sei se vocês já viram algum grão de mostarda, parece uma poeirinha, né? E se transforma numa grande árvore que abriga os pássaros. Isso é a potencialidade de um embrião, de um grão de mostarda. Falou do grão de trigo. Se não cai na terra e não morre, não dará fruto. Não morre não no sentido de cessar o seu processo biológico. Morrer no sentido de que desapareceu aos olhos e vai germinando. Né? E os peixes, a figueira estéril, que pede para poder, mais um ano para poder adubar, e está a potencialidade que ela tem, mas está por alguma disfunção cerceada, bloqueada. Fala da vida por excelência, a vida por excelência, que é a vida pós-morte. Morreu e ressuscitou. Aliás, ressuscitou 3 pessoas, né? Pessoas mortas, uma já fedia, Lázaro, e ressuscitou. Quer dizer, a vida, nem a morte impede que a pessoa continue viva na eternidade. Então, a realidade da vida atual é uma realidade penúltima. A realidade última é a vida eterna, para a qual nós fomos criados. Então, a grandeza e o valor de uma vida humana reside na sua origem e no seu destino. E não é só a vida biológica, né? A vida histórica. Nenhum de nós estaremos aqui hoje.
se entre as 4.094 pessoas, até a 10ª geração, tivesse feito um ato anticonceptivo ou um ato de aborto. Porque uma pessoa tem 2 pais. 2 pais têm 4 avós. Uma pessoa tem 4 avós. Numa progressão geométrica, até a 10ª geração, os nossos decavós, chega a 2056 decavós que nós temos. 2056 decavós. Temos 2 avós. Mas se a gente for indo para trás, a gente vai vendo quantas pessoas existiram e não fizeram nenhum ato contraceptivo, nem aborto, nem mistanásia. Porque senão nós não estaríamos aqui. Uma só pessoa dessa árvore genealógica que tivesse feito um desses atos, todo o restante da árvore ficaria vazio. E nós não estaríamos aqui hoje. Então, a vida não é só a vida biológica, não é só a vida gestacional, é a vida histórica. Estão matando a história. E uma pessoa que não exista hoje, pelo aborto, fará com que muitas pessoas na história não existirão. Será que não estão vendo isso? Os que são a favor do aborto, né, estão lesando a história da humanidade, a história do Brasil. Porque o maior capital que a gente tem no Brasil é o brasileiro. A maior capital do Brasil, a maior riqueza do Brasil não está na floresta amazônica, não está no pré-sal, está no brasileiro. É a pessoa mais rica, mais valiosa. Por isso, tantos países acolhem os brasileiros, porque sabem que vão trazer uma dinâmica, porque o brasileiro é muito criativo, muito acolhedor, muito miscigenador, ele se dá bem com todo mundo, mas querem agora criar uma história sem brasileiros. História sem brasileiros será a história de um país que já está sob ameaça de ser um país de velhos, porque o último censo do IBGE, que saiu no jornal, já viu que o que esperavam para 2020, né, já está aquém, e não alguns milhões, vários milhões. Já está 1,9% crescimento da população brasileira. E segundo os demógrafos, é difícil fazer a reversão no futuro. O que está acontecendo na China. Está se transformando numa potência mundial, mas antes com o dogma de um filho, agora estão sentindo falta de mão de obra para continuar sendo uma potência mundial, né? Então, não é só a vida durante aqueles 9 meses, mas é a vida durante anos. E se aquela pessoa não existir, insisto, muitas pessoas não existirão. Por isso nós estamos aqui, porque muitas pessoas, até a 10ª geração, existiram e, repito, não impediram que fossem concebidos seus descendentes e não fizeram aborto em nenhum deles. Senão, nenhum de nós estaremos aqui. Então, não sei por que as pessoas não veem isso. Isso não é religião, é ciência médica, é ciência sociológica, é ciência estatística, é ciência histórica. Não é simplesmente uma ciência jurídica interpretada ideologicamente. Já sei que foi falado sobre isso em outros momentos, não vou entrar na parte jurídica, né, do ativismo judicial, que já foi falado, né, e, além disso, não sou advogado, né, sou médico, né. E outra questão também que nós temos que levar em consideração ao tratar da vida do nascituro. Sei que está em votação na Câmara, né, no Congresso Nacional, o Estatuto do Nascituro. Já saiu uma votação, né, sobre a urgência ou não do projeto, né? Vai entrar na pauta sobre isso. Então, o nascituro, né? A partir do momento que uma pessoa é concebida, né, existe um processo que é irreversível. Não se volta para trás. É um processo progressivo, né? Até numericamente, né? Até numericamente, de uma célula, em 9 meses, né,
forma um corpo com milhares de células, até chegar a cada um de nós, que temos trilhões de células. Não há nenhum momento da nossa vida que a gente cresce tão rápido e ganha peso tão rápido. É um progresso harmônico, é um progresso sucessivo. E nesse processo está fazendo não apenas um processo biológico, está fazendo um processo pessoal. É uma pessoa que está acontecendo. E aqui eu vou fazer outra pergunta, outro enigma. Há mães aqui, deve ter mães aqui também, né? Quando uma mãe deu o primeiro abraço ao seu filho? Quando uma mãe dá o primeiro abraço ao seu filho? Na nidação. Nidação. A palavra nidação vem da palavra ninho, em que o endométrio da mulher vai se proliferando e no 7º dia chega o embrião, a pessoa humana, e a mãe já acolhe, já protege, já abraça. E ela não sabe que está grávida ainda. No 7º dia, não sabe que está grávida. Mas uma pessoa já foi acolhida. Então você vê que não é um processo só biológico, né? É um processo humano. Então isso que se diz que até a 12ª semana pode abortar. Abortar uma pessoa que já foi abraçada. Já pensaram, vamos transportar isso para o futuro? Já pensaram 2 pessoas se abraçando e você vai lá e mata uma delas? Ou mata as 2? É uma barbárie, né? É horrível, né? Uma mãe amamentando o seu filho, você fala, como eu cheguei atrasado, não fiz o aborto até a 12ª semana, nem até o 9º mês, agora vou matar seu filho que está amamentando. Isso é uma barbárie, né? Mas aquela criança já está abraçada. Já está abraçada há 3 meses. Já está abraçada. E você vai matar uma pessoa que está abraçada a outra? Mas isso é um fenômeno biológico. É um fenômeno biológico, mas reflete um fenômeno humano. Abraçar é algo muito importante, né? Porque quando você abraça uma pessoa, você está abraçando a dignidade daquela pessoa, né? Eu posso abraçar árvore, posso abraçar cachorro, é verdade, né? Mas não há correspondência. Não há reciprocidade. Então, não são questões ideológicas. Aliás, a ideologia é um sistema fechado de ideias, que não prova nada para ninguém. Nenhuma ideologia provou as suas teses até hoje, que a raça ariana é superior às outras raças. Mas, em nome dessa ideologia, mataram-se milhares de pessoas, aliás, em câmara de gás, né? E por falar em câmara de gás, sabe quantas pessoas no Brasil estão em câmara de gás? No Brasil? No Brasil existe câmara de gás? Não sabiam, não? 85 mil embriões congelados a menos 60 graus no gás nitrogênio. 85 mil filhos, dados do Congresso Nacional de Saúde Reprodutiva de dezembro de 2021. Já estamos em 2023, quase no final, então o número aumentou. 85 mil pessoas, 85 mil filhos, 85 mil crianças, né, no seu estágio embrionário congelados. Isso também a gente tem que pensar como atentado à vida humana. Isso também é um aborto no sentido não diretamente, mas indiretamente, porque interrompeu um processo. A palavra aborto quer dizer interrupção de um processo. Eu estava falando de um processo contínuo, singular, harmônico, desenvolvido rápido, que faz com que uma criança passa de uma célula a milhares de células, e depois vamos continuando essa multiplicação e essa renovação. As células epiteliais são as que mais renovam com mais rapidez, mas todo o nosso corpo vai sendo renovado ao longo da nossa vida. Então, o que é que acontece
na 1ª semana mais 1 minuto, quando começa a 10ª semana, para transformar aquele embrião em pessoa. Não acontece, já está acontecendo. Então, é uma burrice, vou não usar outra palavra, é uma burrice dizer que até a 12ª semana, ou seja, quando termina a 11ª semana mais 1 minuto, começa a 12ª semana. O que aconteceu nesse minuto? Ninguém explica isso. Ninguém explica isso. Para depois chegar também até o 9º mês, como está acontecendo em alguns países. Liberação total do aborto. Até depois chegar, como na Holanda, aborto pós-parto. Aborto pós-parto. A cabecinha da criança está aparecendo e já pode ser esmagada. Na Holanda. Por quê? Porque primeiro liberou até a 12ª semana, depois até o final da gravidez. Agora, por que não após a gravidez? E por que não nós também, que estamos num processo contínuo? Então, a lei falou que a violência doméstica, a violência na sociedade, a violência tem a sua origem. O que é. Nessa cadeia. O que é que não deixa entrar, o que é que não deixa sair, o que é que não deixa continuar. Então, a gente vai provando isso, não é uma questão religiosa. Por isso, como eu fui desclassificado como bispo, como médico, como homem, né, eu só posso falar como pessoa humana. Porque como bispo eu não posso falar, como médico não posso falar, como homem não posso falar. Será que me aceito falar como pessoa humana? Talvez neutra. Porque pessoa humana todos nós somos. E como pessoa nós temos um valor que é tão inerente, tão natural, que ninguém vai levantar a mão aqui nesse plenário se eu disser, levante a mão quem é mais valioso do que a outra pessoa que está ao seu lado. Ninguém levanta a mão. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso valor é natural, não é comparativo. Então, a vulnerabilidade da mãe, né, faz com que ela tenha que ser protegida pelo direito, e a vulnerabilidade da criança não pode ser protegida pelo mesmo direito. É verdade que ninguém obriga, como disse a Rosa Weber, que ninguém obriga uma mulher a ser mãe. É verdade. Ninguém obriga uma mulher a ser mãe, ninguém obriga uma mulher a ser mãe. Mas uma vez que é mãe, ela já tem outra pessoa dentro dela, que ainda mais se for mulher, não pode fazer um feminicídio, né? Porque feminicídio, estão falando dos feminicídios. Então, quer dizer, só pode fazer aborto de homens? Só homicídio? Feminicídio, não. E isso é ciência. XX, pelo menos desde que a genética é conhecida, XX é mulher. E não é só mulher por XX. Também é mulher, porque nas membranas das suas células não existe uma proteína que existe em todas as membranas do homem. Porque um gene que tem no Y forma uma proteína que marca cada membrana celular do corpo do homem, tem aquela proteína. Como a mulher não tem o Y, não tem esse gene e, portanto, não tem. Então, também é mulher na membrana celular. Então não é mulher porque tem reconhecida como mulher fora da sua gestação. Não é mulher desde que não começou. Né? Então, nós temos que... não é questão de fé, não é questão de... é questão de bom senso. É questão de ciência que torna o bom senso mais articulado, mais estruturado dentro de uma ciência, né? Biologia molecular, genética, né? Metabolismos. Né? Então, 99% dos genes, dos 30 mil genes que nós temos, homem e mulher são iguais. 99% dos 30 mil genes que nós temos não distingue homem e mulher. 1% de diferença é muita diferença entre homem e mulher. Então, 1%. Né? E ninguém leva em consideração isso, porque qualquer violência sobre o corpo da mulher, qualquer violência sobre a psicologia da mulher, é
infinitamente maior do que qualquer violência sobre o corpo do homem, sobre a psicologia do homem. E o aborto, seja químico, seja cirúrgico, não é como tirar um pelo do cabelo, né? É um ato muito violento, mesmo que se faça em clínicas seguras. Isso que mulher pobre, negra, sem instrução, faz aborto clandestino, e se é clandestino, não sei porquê, talvez será falado depois, não sei porque os abortos clandestinos são tão conhecidos, porque tem uma estatística perfeita sobre ele. É perfeita a estatística dos abortos clandestinos, né? Se são clandestinos, como é que faz a estatística? Mas, enfim, não vou entrar nessa questão, né? Talvez ele entre. Né? Mas não importa se é clínica segura, se é SUS, é um risco de vida. É um risco de vida. Se não é a vida física, é a vida psicológica, é a vida afetiva, é a vida relacional. Então não é só defender a vida enquanto biologia, é defender a vida histórica, a vida psicológica, a vida relacional, a vida na sua integridade. Isso não está sendo levado em consideração em tantas e tantas defesas, né, como fundamentos ou pseudo-fundamentos jurídicos, ideológicos, sociológicos, psicológicos, né, sobre a questão do aborto, né? É a defesa da vida, é a defesa da vida na sua integridade. E o cravo não pode mais ser ferido pela rosa. Aí o segundo verso do Vilas Lobos. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. E o cravo desmaiou e a rosa chorou. A dor da consciência, um dia, é mais forte que a pior de todas as dores. Diz que depois do parto, a dor mais dolorosa é a cólica renal, né? E depois vem a paralisia, a herpes zoster do nervo facial. São as 3 maiores dores que uma pessoa sente. Parto, cólica renal e dor do herpes zoster do nervo facial. A dor da consciência é infinitamente maior do que isso. As pessoas choram. Então é isso que eu queria falar para vocês. Como bispo, como médico, como homem, e se desqualifica essas 3 identidades como ser humano, que acho que ainda continua a ser humano. Bom, então muito obrigado pela atenção de todos.